Estamos de volta com o programa Crônicas de Família, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, sob patrocínio do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Lembrando que o nosso patrocinador disponibilizou para você um telemarketing. O telefone é 3017-9800. Repetindo, 3017-9800. Se você tiver interesse numa cópia do programa, mais informações, você pode entrar em contato por esse telefone ou pelo e-mail clubedearte@clubedearte.org.br. Informando também que o programa de hoje estará disponível durante uma semana na internet no site do Clube de Arte, www.clubedearte.org.br. Então, durante toda a semana, a qualquer hora do dia, você entrando, Crônicas de Família, e o programa de hoje estará disponível gratuitamente durante toda a semana. E se você quiser uma cópia, especialmente em CD, você entra pelo telemarketing ou pelo e-mail. Nós estamos contando hoje com a colaboração do nosso Falcone. Então eu nem apresentei o Falcone no início, né? Porque eu acho que os ouvintes acompanharam bastante, assim, pelas respostas, pelas conversas que a gente teve, pelos e-mails. E eu agora estou respondendo os e-mails diretamente, então estou tentando colocar tudo em dia. Então, pessoal, eu tenho respondido agora, porque agora a gente tem recebido diretamente, e eu tenho respondido aos e-mails. Então a gente fez aqui uma lista de perguntas que vieram para o nosso Falcone da participação anterior, falando do livro, e hoje ele comentando então o sucesso do livro que foi, né? E vamos repetir, como você teve a ideia de escrever esse livro? Da onde veio essa ideia? Por quê? Você falou de uma reunião na sua instituição. Nós tivemos a oportunidade de visitar o FEAC, lá em Juiz de Fora, um centro enorme, gente, uma atividade fantástica, muito significativa mesmo. Depois vamos tentar também do SOS Prece novamente. Mas fala pra gente sobre como é que você teve essa ideia do livro. Nós trabalhamos com a morte e desencarnação, completamos agora em setembro 41 anos de atividades ininterruptas no campo da oratória e da mediunidade. Desde cedo vemos, conversamos com os espíritos e isso tem fortalecido esse trabalho de atendimento, tanto de pessoas que nós já convivemos na Terra e depois desencarnam, como de ilustres desconhecidos que nos buscam na mediunidade, no atendimento fraterno, nas reuniões mediúnicas. Mas a coisa de 2004, dia 27 de maio de 2004, eu recebi um telefonema do meu pai dizendo que a minha tia, irmã dele mais velha e madrinha, havia desencarnado. Fomos para Astolfo Dutra, estamos em Juiz de Fora há 33 anos, fomos para Astolfo Dutra, terra natal, e enterramos minha tia, madrinha Isaura. 3 dias depois, meu pai desencarnou. Fomos, enterramos papai. 20 dias depois, 21 de junho, enterramos mamãe. Então, 3 desencarnações, uma seguida da outra. Veio o mês de agosto e nós estávamos na reunião de segunda-feira que você falou, a Ana também já falou, escrevendo, psicografando as orientações na reunião de segunda-feira. Mateus Fraga, que é o mentor, parou na nossa frente e disse: meu filho, eu quero que a partir de outubro nós queremos que você inicie uma tarefa nova na casa. Toda primeira terça-feira do mês, das 18h30 até as 19h30, nós queremos que você inicie uma reunião que terá o título de Reunião dos Entes Queridos, para pessoas que passaram pela morte de parentes ou amigos e desejam uma palavra. Você vai falar 20 minutos especificamente sobre o tema e depois 40 minutos de perguntas e respostas somente sobre o tema. Eu perguntei para ele, 6h30 vai ter público? Ele disse: se não tiver encarnado, defunto vai estar sim, eu vou trazer tudo quanto é espírito desencarnado que eu encontrar pelo caminho. Começamos a tarefa. A primeira reunião, cerca de 20 pessoas, hoje cada reunião tem mais de 200 pessoas. E ele solicitou que desde o início nós gravássemos tudo. Eu já tenho mania de gravar, sou um cacique juruna do movimento espírita. E aí gravamos as palestras, aí tem que dar explicação. O pretencioso aqui, Anete, achou que ele quer que eu passe a minha experiência com a morte de 3 parentes para o público. E começamos. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. No dia 11 de agosto, nós saímos da reunião mediúnica de quinta-feira, fomos para casa, eu, Kátia, minha primeira esposa, e Paulo Henrique, um amigo nosso que é especialista em computador. Meu notebook havia pego um vírus, um cavalo de Troia,
na quinta-feira à tarde, e na sexta eu teria uma palestra, eu faço palestra motivacional para empresas, eu estaria ministrando uma palestra às 17 horas para funcionários da Caixa Econômica Federal. Às 20 horas, das 20 às 23 horas, um seminário sobre sono, sonho e desdobramento na FEAC. Eu tinha 2 trabalhos na sexta-feira, um profissional, um espírita, e o computador pega um cavalo de Troia. O Paulo passou lá em casa para tirar o tal cavalo de Troia. Quando nós entramos na sala, a Caixa perguntou: cadê a chave do meu? A chave minha. Ela usava um molho de chaves, com mais de 20 chaves, e eu falei: não vi. Estava ao lado do seu chapéu. Não vi. Vou buscar. A FEAC fica a 200 metros lá de casa. Ela foi buscar a chave, o Paulo Henrique tirou o tal cavalo de Troia. Quando nós fomos despedida da Cátia, a Cátia não tinha voltado. Resumindo, descemos, um acidente, a Cátia havia sido atropelada. Teve uma fratura de cervical e mais 11 fraturas pelo corpo, desencarne imediato. E aí, enterramos Cátia, você pode imaginar como é que foi, e veio a reunião do mês de setembro. Na reunião do mês de setembro, enquanto uma companheira fazia a prece de abertura, nós sentimos 2 mãos nos nossos ombros. Era o sinal. E quando a gente chegava na fazenda Paraupeba, eu trabalhei 8 anos com o Mateus encarnado, o cumprimento dele era esse: colocar a mão no ombro da gente. Eu coloquei as minhas mãos sobre as dele e ele me disse bem baixinho perto do ouvido: entendeu agora, meu filho? Por que eu pedi para você começar a reunião de entes queridos? Não era para ensinar nada a ninguém, não. Era para você se fortalecer para o desafio do desencarne da Cátia. O trabalho continuou. O trabalho continuou. Quando completamos 5 anos, ele disse: está na hora de passar a experiência para o papel. Eu já não consigo mais atender o número de convites de palestras pelo Brasil, por esse mundo afora. Então, através do livro, foi a orientação dele para que nós escrevêssemos, para que a nossa palavra pudesse chegar na interpretação da doutrina espírita a pessoas que não tinham acesso a gente diretamente. Usamos a internet, daqui a pouco nós vamos dar o site, temos quase já 400 vídeos no ar na internet. Usamos o livro, usamos todos os caminhos. Nós explicamos isso muito bem explicado no capítulo 1 do livro, onde explicamos a reunião de entes queridos. Então, no seu blog vai estar a sua participação no programa Sem Censura? Nós tivemos o programa Sem Censura, né, com Leda Nagra, e a repercussão disso também está contribuindo pela dimensão do programa dela. No dia 22 de novembro nós estivemos lá, e isso está abrindo também uma série de portas, facilitando o trabalho de divulgarmos o Espiritismo. Porque a divulgação não é do Falcone, não é da FEAC, é a divulgação da doutrina espírita. A FEAC, a internet, o programa Crônicas da Manhã, são canais que nós utilizamos para promover e divulgar a doutrina espírita. Também, então vamos colocar as perguntas do público, né? Então, isso que você disse é importante, Falcone. Divulgar o Espiritismo na sua pureza, na visão clara, lúcida que tem a respeito do significado da vida humana, o que somos, de onde viemos e para onde nos dirigimos. Porque percebemos, ao longo do caminho que já percorremos no movimento espírita, que hoje precisamos muito esclarecer as pessoas a respeito dessas bases doutrinárias. Falar sobre desencarnação, falar sobre desobsessão, falar sobre separação de entes queridos. Com certeza. Para que clarifique mais a mente das pessoas e elas saibam exatamente o que é que elas estão fazendo aqui e qual a importância da vida. Com esse fisiculturismo da atualidade, as pessoas estão mais preocupadas com o corpo a casca e com o espírito. Já pensou um cirurgião com um bisturi na mão que tem a dúvida de onde abrir o corpo humano, fazer o corte, a incisão? Já pensou um motorista no trânsito aqui na plena Avenida Brasil, sem saber que marcha passa? Nós estamos vendo no movimento espírita um percentual expressivo de pessoas que estão sendo frequentadores de centro espírita, mas não estão se tornando estudiosos da doutrina espírita. O Espírito de Verdade diz a Allan Kardec: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Está faltando instrução individual nossa, de todos nós, e de um percentual expressivo. Ler mais, estudar mais, ouvir mais a Rádio Rio de Janeiro, ouvir os bons programas, nos capacitarmos. Tem até uma brincadeira que a gente fez recentemente,
em um seminário sobre mediunidade, e a gente colocou lá o frontispício do livro dos médiuns. Então, guia dos médiuns e dos evocadores. Aí disse, gente, para vocês novos, assim, modernos, eu vou explicar o que significa guia. Manual do usuário. Manual de instrução. Entendeu? Então, Luiz, isso é manual do usuário. Porque lá em cima está Espiritismo Experimental. Então, é o manual do usuário. Se você interessa a prática da mediunidade ou atividade mediúnica em geral, como fazer isso sem utilizar o manual do usuário? Vai no achismo, não é espiritismo. Aí vai ter que chamar o quê? O técnico para consertar o computador, não é isso que quando a gente usa assim o manual do usuário? Agora, quem a gente vai chamar se a nossa máquina der problema? E quais são os problemas decorrentes da prática sem conhecimento, sem limitações, sem definir os limites, a forma, a disciplina? É a obsessão. A gente chama aqui então para a gente consertar. Então vamos a mais um intervalo, antes de voltar com mais perguntas do público.